Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouvimos, Guilherme. Está um pouquinho Então, baixo, mas a gente ouve sim. ah, tentar aqui aumentar um pouquinho mais. Tá no máximo. Vou falar um Melhorou, pouco mais alto. melhorou. Melhorou? É que eu acho que eu fiz uma introdução muito baixinha. Bem, bom dia a todos vocês do grupo Dr. Herman. É uma alegria estar aqui de volta, participando dessa corrente de fraternidade, pensamentos positivos. Sabemos que ela é muito importante nos momentos que estamos vivendo, momentos de dificuldades, característicos de uma transição planetária, como a doutrina espírita bem nos ensina. É uma alegria muito grande estar aqui de volta e temos esperança que dentro em breve estaremos novamente lá na nossa sede, onde nos reunimos para participarmos e convivermos mais diretamente. Muita paz e muita alegria. Gostaria, inicialmente, até considerando essas palavras iniciais, de lembrar uma trilogia do apóstolo Paulo. Sabemos que Paulo teve uma participação muito importante para o desenvolvimento do cristianismo, principalmente considerando dois aspectos bastante importantes. O primeiro aspecto é que bem sabemos que o evangelho foi trazido num solo de tradições muito antigas, as tradições judaicas, com mais de 1000 anos. Então, a flor tenra do cristianismo, ela sofreu um período inicial muito grande de acabar sendo absorvida por essas tradições, isto é, tornar-se mais uma seita judaica. Naquela época, existiam cerca de 25 seitas ou mais. Isso significa que o cristianismo tornar-se mais uma seita judaica seria muito fácil. E sabemos que Paulo, com a sua competência, com a sua inteligência, mas principalmente com seu conhecimento de doutor da lei, soube bem identificar esses riscos e combateu e procurou levar, então, o evangelho para, para todos, para os gentios em especial. Ele soube bem identificar esse risco, que era bastante significativo. Quem já leu o livro Paulo e Estevão pode se lembrar do primeiro concílio, como é considerado, aquela reunião em Jerusalém, no ano 49, quando onde ouviam grandes discussões daqueles que eram os cristãos judaizantes e os não judaizantes, ali expondo justamente esses riscos que eram grandes, e Paulo soube bem interpretar, perceber, teve essa sensibilidade e procurou, então, é, levar o cristianismo para a gentilidade. E a outra influência, evidentemente, foi a divulgação do próprio cristianismo na Europa. Paulo realizou 3 grandes viagens. Cada viagem de Paulo variava aí de 1 ano e meio a 2 anos, e uma quarta viagem onde ele acabaria sendo aprisionado e levado numa viagem, evidentemente a viagem da prisão. E além dessa divulgação bastante importante, fundação de várias igrejas, ele nos legou uma série de cartas que têm uma importância bastante significativa para o cristianismo, para a teologia. Muitos até sabemos que ninguém tem unanimidade em nada, né? Pasmem vocês até que Teresa de Calcutá não é unanimidade, muitos fazem críticas a ela, fazem críticas a Santo Agostinho, a Paulo. Acho que Paulo influenciou tanto o cristianismo que muitos estudiosos acham que Paulo foi até mais influente que o próprio Cristo. Mas ele nos legou essas cartas muito bonitas, e eu gostaria de colocar aqui para vocês 2 trilogias. Nas cartas, Paulo normalmente se utilizava assim de uma trilogia de pensamentos que são bastante importantes. A primeira trilogia, ele nos trouxe na primeira carta aos Tessalonicenses, que é talvez o documento cristão mais antigo que existe,
Ele escreveu para a igreja de Tessalônica, e essa igreja foi fundada durante a sua segunda viagem missionária. Paulo estava ali na região da Turquia e recebeu a visita espiritual, e o Espírito, se apresentando como macedônio, pediu para que ele fosse à Macedônia para levar o evangelho, iniciando assim a cristianização da Europa. Foi sempre uma comunidade muito equilibrada, tanto que as cartas são bastante curtas. Se vocês entrarem no Novo Testamento, vão verificar isso. E lá Paulo nos traz uma trilogia que gosto muito. Aliás, eu vou falando logo para vocês, eu estou trazendo essas duas trilogias mais para mim, para eu possa ouvir e recordar também. A primeira trilogia é essa para os Tessalonicenses. Paulo nos ensina que devemos render graças por tudo, orar incessantemente e estar alegres sempre. Ora, é uma trilogia bastante fundamental que nos fala da gratidão que devemos ter por tudo. Paulo não fazia uma seleção de fatos positivos ou negativos, e sabemos que hoje a própria ciência identifica que a gratidão ela gera o equilíbrio emocional, porque ela atua nas zonas cerebrais responsáveis pelas emoções. Então, a criatura que é grata, ela vai conseguir alcançar esse estágio muito importante de você ter o equilíbrio emocional, ter uma mansietude bastante eh, forte, né? Uma mansietude bastante operante. Lembramos que a terceira bem-aventurança nos fala isso, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ora, nós estamos em momento de transição planetária e herdar a Terra é um aspecto bastante importante, então temos que buscar esse equilíbrio emocional, essa mansietude, e a gratidão é fundamental. Depois, evidentemente, ele nos fala da oração incessante. Ora, a oração é a segunda maior concessão que Deus nos concede. Evidentemente, a primeira concessão é a vida, a segunda é a oração, podemos entrar em conexão com Ele a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer situação, essa conexão se faz. E o mais importante, sempre temos uma resposta para nossas orações quando elas são sinceras. Claro que as respostas podem não ser aquelas que esperamos, mas são as respostas que sempre necessitamos. E por fim, então, Paulo nos fala da alegria. Alegrai-vos sempre, aquela alegria independente da situação que nos envolve. Evidentemente, tem momentos característicos de alegria, você tem essa alegria. Mas Paulo nos fala de uma alegria transcendente pela própria experiência da vida que temos, das oportunidades, a criatura se torna alegre. Essa alegria é independente das situações que nos circundam. Pode ser, podem ser situações mais difíceis ou situações mais favoráveis, a criatura está sempre alegre. Não estamos demonizando a tristeza, até porque sabemos que aprendemos muito com as tristezas. Aliás, até aprendemos mais nas tristezas do que na alegria. Mas devemos buscar sempre a alegria, evidentemente, porque também sabemos que quando a alegria se vai, criamos o espaço para que as doenças somáticas comecem a surgir. Então, essa é a primeira trilogia que eu queria refletir com vocês. E a segunda trilogia ele nos trouxe uma epístola bastante importante, que foi a epístola, ou é a epístola aos Romanos. Paulo escreveu essa epístola na sua terceira viagem missionária, quando se encontrava em Corinto, uma cidade bastante complicada. Ali tinha uma comunidade fundada por Paulo, que sofria de todos os problemas, porque Corinto era uma cidade muito complexa, de muitos problemas, uma cidade muito comercial, com mercadores, marinheiros de todos os lugares, enfim, um local muito difícil.
Mas essa comunidade deu muito trabalho para Paulo. Mas na terceira viagem ele lá se encontrava e escreveu essa carta aos romanos. Na época não existia uma igreja de Roma. Existiam, na verdade, eram pequenos grupos, talvez 7 grupos formados em casas que se reuniam, como se fossem como aqueles cultos que fazíamos em casa. Então, eram essas 7 comunidades. Evidentemente que para uma comunidade que estava se iniciando, essa divisão não era boa. E Paulo procurou dar um caráter até de unicidade para essas comunidades através dessa carta aos Romanos. E essa carta aos Romanos influenciou muito a teologia da cristandade. Toda a base protestante está centrada na carta aos Romanos. Então, vocês vejam como é uma carta, aliás, a mais longa, como é importante essa carta. Aliás, podíamos até avançar um pouco mais, falar que toda a teologia cristã está baseada em 2 textos, na carta aos Romanos e no Evangelho de São João, que realmente é um evangelho bastante diferenciado. E nessa carta aos Romanos, então, Paulo nos traz a seguinte trilogia: alegrem-se na esperança. Olha, sabemos que a criatura que não tem esperança, desesperançada, a vida é muito difícil. Você está sempre vendo o copo vazio. É muito difícil a criatura viver sem esperança. A esperança é uma crença emocional de que algo positivo vai acontecer. Então, nós temos que nos alegrar na esperança. Depois, Paulo colocou para nós que também devemos ser pacientes na tribulação. Ora, bem adequado para o momento que estamos vivendo, né? Devemos ter esperança, alegria nessa esperança. Nessa tribulação, devemos ser pacientes, sabemos que a paciência tudo alcança, porque tudo passa, só Deus permanece, só Deus fica, tudo passa, só Deus fica. Então, são palavras de Teresa de Jesus, e um verso muito bonito que ela escreveu. Ela foi uma grande escritora, primeira doutora da igreja, enfim, e ela falava isso, que a paciência tudo alcança, talvez até das leituras que ela fez do apóstolo Paulo. E, por fim, evidentemente, ele retorna novamente à necessidade da oração. Orai sempre, constantemente. Então, temos que nos alegrar na esperança, ter paciência nas tribulações e manter sempre o nosso foco na oração, aquela oração incessante, como Paulo colocou na primeira trilogia para os Tessalonicenses, e ele agora reiterava para os romanos. Então, são essas reflexões iniciais que gostaríamos de fazer para que possamos bem enfrentar, né, as situações que estamos todos a vivenciar. Vamos então ao nosso tema, e eu gostaria de iniciar o nosso tema lembrando um acontecimento do Evangelho. Sabemos que em julho do ano 32, Jesus seria crucificado em março, abril do ano 33. O mestre resolveu encerrar o seu ministério na Galileia. Ora, a Galileia era um dos territórios da Palestina. Nós temos a Judéia, Samaria, Galileia, até nessa ordem, né? A Galileia ficava mais ao norte, e ainda temos outros 2 territórios, o Decápolis e Pérea, são 5 territórios. Aliás, Jesus passou pela Samaria, esteve em Decápolis. Decápolis é uma região onde tinham 10 cidades pagãs. Então, Deca, e por essa razão vem esse nome dessa região, Decápolis. E também passou rapidamente por Pérea. Mas o seu ministério estava baseado ou na Galileia, inicialmente, foi quase 70% do seu ministério público na Galileia, lá ao norte, e uns 30%, 20% na Judéia ao sul. Ora, na Judéia, uma região bastante árida,
Lá se encontrava Jerusalém, o centro do dogmatismo religioso, bem diferente da Galileia, mais aprazível, cercada, evidentemente, por regiões não pagãs, grandes cidades, um desenvolvimento comercial muito grande. Se falava na época, se você quer vencer na vida, vá para Galileia. Se você quer ser um religioso, vá para a Judéia, porque a Judéia tinha Jerusalém, era o centro desse dogmatismo religioso, como eu comentei. Evidentemente que, para quem vivia na Judéia, em Jerusalém, a Galiléia era vista assim como uma região de segunda. Existia até uma, e no Evangelho tem essa referência, um ditado que pode vir de bom da Galiléia, né? Ela era conhecida como Galiléia dos gentios, mas evidentemente isso vem de épocas bastante distantes, né? Porque a Galiléia era a região de duas tribos, a tribo de Zebulão e de Neftali, e quando Salomão construiu o templo de Jerusalém, ele precisou de muita madeira, que o rei de Tiro cedeu essa madeira toda. Em contrapartida, Salomão deu aquela região da Galiléia para o rei do Tiro. E, evidentemente, desde aí vem essas tradições da Galiléia dos gentios. Mas, entretanto, era um lugar aprazível, bem diferente da região desértica da Judéia, tem o lago de Genezaré. Jesus centrou todo o seu ministério público na cidade de Cafarnaum, né? Cafarnaum tinha um entreposto bastante importante de fazenda, de alfândega, porque era uma rota de comércio com a Síria, tinha também uma guarnição militar, bem sabemos disso, mas foi ali que Jesus resolveu centrar o seu ministério público na Galiléia, era o seu comando, vamos dizer assim, o seu quartel-general. E, ao se aproximar o encerramento do ministério na Galiléia, o mestre resolveu visitar regiões que circundavam, que eram justamente regiões pagãs. Jesus inicialmente foi para as cidades de Tiro e Sidom, que ficavam junto ali no mar Mediterrâneo, na Sírio-Fenícia. Não existe muitas referências sobre essa passagem. Aliás, existe apenas uma pequena referência à cura de uma filha de uma senhora que sofria de grave obsessão. É a única referência. Sabemos que Tiro e Sidom estavam aí 30 quilômetros, mas o mestre, antes de descer para a Judéia, resolveu ir para essa região, que era uma região, como lhes falei, uma região pagã. Depois, o mestre foi a Decápolis, que ficava ali no sudeste do Largo de Genezaré, naquela região pagã também das 10 cidades. Nessa ocasião, ele acabou realizando a sua segunda multiplicação de pães e peixes. A primeira ele fez justamente para os judeus, ali perto de Cafarnaum, e essa segunda em Decápolis, maioria dali eram gentios, isso é, pagãos, e essa segunda multiplicação foi para eles. Gosto muito dessa passagem, porque Jesus pergunta, né, para aqueles seus auxiliares: quantos pãezinhos vocês têm aí para eu... E aí os apóstolos trazem, ele disse, existem 7 pãezinhos, e o mestre conseguiu então multiplicá-los. E nos mostra que precisamos também ter os nossos pãezinhos para que Jesus possa multiplicá-los, né? Então, eu tenho que ter um pãozinho de caridade, pode ser um pãozinho pequeno, temos que ter entendimento, porque se eu não tiver nada, Jesus não vai conseguir multiplicar nada. Qualquer coisa que multiplica zero é zero. Então, nós precisamos também ter esse nosso pãozinho do entendimento, da caridade, que certamente Jesus irá multiplicá-los. E de lá o mestre resolveu, então, dirigir-se para o extremo norte da Palestina,
rumo à cidade de Cesareia de Filipe, que ficava lá no extremo norte, ali nas colinas de Golã, onde o Rio Jordão tem as suas nascentes, e aí vamos entendendo por que Israel hoje cuida tanto daquelas colinas, né, porque eles têm medo de haver algum atentado terrorista contra essas fontes, porque o Rio Jordão é muito importante para a vida de Israel, e já era naquela época e ainda hoje o é. E Jesus resolveu então dirigir-se para lá, era uma viagem longa, ele retornou para Cafarnaum, de Cafarnaum pegou um barco, foi para a margem oposta do lago, e aí começou a subir, passou por uma cidadezinha chamada Betsaída de Júlias, aí souberam que Jesus se aproximava, e o mestre já tinha uma fama de curador, aí levaram até ele um cego para que Jesus curasse, fora da cidade, Jesus curou esse homem, e aí os pessoas que moravam lá em Betsaída e levaram aquele cego ficaram bastante impressionadas. E, mestre, tem muito mais doentes aqui dentro na cidade, mas não era o caso. Jesus tinha que seguir para Cesareia de Filipe. Aí pegou na sequência o Rio Jordão, uma viagem aí de 2 dias, e no meio dessa viagem, é, apreciando a beleza da natureza circundante, né, que era realmente muito bonita, Jesus, talvez sensibilizado por essa beleza que revela a manifestação de Deus em tudo, fez uma pergunta que até hoje tem sido questionada pela humanidade. Jesus fez uma pergunta para aqueles homens que estavam ali, os seus apóstolos, e também alguns habitantes daquela cidadezinha que eu mencionei, de Betsaída, que ficaram impressionados com Jesus e resolveram acompanhá-lo. Então tinham esse grupo heterogêneo e Jesus fez a seguinte pergunta: quem dizem os homens que sou eu? Evidentemente que houve uma diferença de resposta, cada um falava uma coisa, uns achavam que ele era Elias, ou Jeremias, ou um dos profetas que viveram. Vejo aí a essência da reencarnação presente, né? E aí Jesus perguntou para Pedro: e vocês que são meus discípulos, apóstolos, né? Quem vocês dizem que sou eu? Evidentemente olhando para Pedro, e Pedro trouxe então a famosa resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi por primeira vez no seu ministério público, estamos falando aí de 70%, que Jesus aceitou a condição de Cristo, quer dizer, de Salvador. Até então ele não aceitara, porque ele sabia que iria ser um problema, porque o Messias esperado, o Cristo esperado era outro, era um general, um sacerdote, jamais um servo, que era a condição de Jesus. Mas foi um ponto bastante importante no seu ministério, porque ele aceitou essa condição de Messias. E essa pergunta, ao longo do tempo, tem sido motivo de grandes estudos por estudiosos, teólogos de todos os tipos, tentando responder essa pergunta: quem dizem os homens que sou eu? É interessante que, tentando responder essa pergunta, passaram, como lhes falei, teólogos, eh, estudiosos de todos os tipos, mas essa resposta sempre foi diferente. Hoje mesmo, se nós perguntarmos quem é Jesus para um espírito, ele vai dar uma resposta. Se perguntarmos para alguém da Igreja Católica, ela vai dar outra resposta, e para um protestante, uma resposta parecida com a do católico, mas reparem que são respostas diferentes. Quem dizem os homens que sou eu? Evidentemente que após a morte de Jesus, e já no século IV, começou a se desenvolver o entendimento dentro da comunidade cristã que Jesus era uma figura divina, que Jesus era Deus. Então, no Concílio de Nicéia, realizado lá no século IV, foi estabelecida essa visão ternária de Deus, né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é o Deus Trino, uno
Sim, mas trino, que é bastante difícil de entender, né? Então, muitos consideram Jesus a encarnação de Deus. Esse é o entendimento majoritário do cristianismo, não temos dúvidas com relação a isso. Evidentemente que existiram umas pequenas escolas, ainda hoje no protestantismo, ou mesmo naquela época, que não tinham essa visão de um Deus trino, sim de um Deus único, e Jesus não era Deus. Mas esse foi um entendimento que foi sendo desenvolvido, e eu acho até que era natural ter esse entendimento, porque na antiguidade até o imperador romano era divino, era Deus, então Jesus também, maior razão, também deveria ser. Evidentemente que esse entendimento da divindade, de que Jesus é Deus, ela permaneceu, como lhes falei, no catolicismo, junto aos protestantes também, e foi sempre assim. Mas ficava sempre aquela pergunta: mas quem é Jesus? Evidentemente que até o século XVIII, apenas quem respondia eram os religiosos, aqueles que tinham ligações emocionais com Jesus. A partir do século XVIII, com o racionalismo, essa situação se inverteu. Por quê? Começaram a surgir mentes intelectuais brilhantes que começaram a questionar a Bíblia, porque a Bíblia, no racionalismo, nós já não era o depositário da verdade. Você tem que ter a verdade baseada na razão. E a figura de Jesus sempre impressionou esses pesquisadores, porque ele era um homem pobre, sem estrutura, morando numa região também de segunda, como ele viveu em Nazaré, na Galiléia. E como é que esse homem, com um ministério público de cerca de 3 anos, conseguiu impactar a humanidade de tal maneira que a sua cronologia da humanidade, a cronologia da humanidade, adotou a data do seu nascimento no século V, antes de Cristo e depois de Cristo. Então, essas criaturas ficavam surpresas, é, como esse homem conseguiu impactar a humanidade mais. A sua mensagem foi sempre vilipendiada, até pelos seus próprios religiosos, né? Então foram realizadas as cruzadas em seu nome, foi criada uma instituição fraterna terrível, foi a Inquisição, também em seu nome, mas a sua mensagem continua com o mesmo aroma, com o mesmo perfume, todos procurando adorá-la e segui-la, apesar de todas as agressões. Então, esse era um entendimento que existia, embora que com o racionalismo começou a surgir esse questionamento. Mas o questionamento que era colocado era basicamente em cima da pergunta: será que Jesus foi real, realmente? Ele teve posicionamento na história ou foi uma invenção? Ou foi uma lenda? Ou foi um mito? Realmente, Jesus fez coisas impressionantes, mas também não haveria intelecto humano que pudesse escrever uma história como essa. Evidentemente, o evangelho foi todo repassado, repisado, da frente para trás, de trás para frente, e não se encontrou nenhuma objeção. Todas as hipóteses foram rechaçadas. Evidentemente, sobrou apenas uma situação que o evangelho fazia referências a cidades que ninguém conhecia. Não existiam registros para ela. A cidade de Nazaré, bastante importante, e a cidade de Magdala, também bastante importante, cidade de Maria Magdala, que anunciou a ressurreição de Jesus. Epa, isso era um ponto fraco. Entretanto, sabemos que a arqueologia veio elucidar essas questões e descobrindo os registros arqueológicos de Nazaré, e também no século XXI só, gente, em 2005, 2008, um padre mexicano conseguiu descobrir as ruínas da cidade de Magdala. Aliás, totalmente preservada. Quem quiser, tiver interessado, é muito bonito, porque você pode ver lá os afrescos da sinagoga de Magdala, onde certamente Jesus lá esteve. Esse padre mexicano era Juan Solana.
Então, esse era o entendimento que existia, né? Enquanto o racionalismo falava que Jesus era um mito, por outro lado, existia toda aquela ideia religiosa de que Jesus era Deus. Evidentemente que com a doutrina espírita, já codificada em 1857 por Allan Kardec, começou a haver uma série de movimentos questionando esse posicionamento religioso de que Jesus era Deus. Evidentemente que quem contribuiu muito para que foi até um desbravador do Evangelho segundo o Espiritismo, foi um teólogo católico chamado Ernest Renan, que viveu aí no século XIX, perdão, ele nasceu em 1823, ele era teólogo, professor de línguas, conhecia línguas antigas, esteve na Síria fazendo arqueologia e se tornou uma pessoa muito famosa. Em, mil, em 1862, reparem, o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em 1864. Em 1862, ele foi até contratado como catedrático da escola de França, que era o principal colégio da França, que era a referência da cultura na época, e no seu discurso de abertura ele começou esse discurso afirmando que Jesus foi o homem mais incrível que já existiu. Ora, evidentemente isso foi um impacto enorme, porque ele era uma referência, quando ele fez os discursos, tinham todos os intelectuais, repórteres, enfim, isso foi uma comoção, e ele nem acabou sendo empossado, porque Napoleão III resolveu demiti-lo antes que ele assumisse. Mas, em 1863, ele acabou escrevendo um livro bastante importante chamado A Vida de Jesus, que, de certa maneira, desbravou o caminho para o Evangelho segundo o Espiritismo, que seria trazido em 1864. E nós estamos falando isso até porque existem duas referências no livro Obras Póstumas a respeito desse assunto. Kardec faz a pergunta sobre a importância e o impacto desse livro, A Vida de Jesus, que, aliás, foi um livro, no século XIX, talvez um dos livros mais importantes, no sentido de divulgação, né? Para nós, evidentemente, o Livro dos Espíritos, toda a sequência da doutrina espírita, mas como, assim, impacto na sociedade foi, evidentemente, o livro de Ernest Renan, Vida de Jesus. E esse livro ele foi um desbravador, como os espíritos colocaram para Allan Kardec. E na página, são duas, e na outra página, os espíritos trazem para Kardec, a partir de uma pergunta que Kardec lhes fez, sobre a importância do livro que ele estava escrevendo, porque Kardec se encontrava em San Andrés, afastado, para poder compor o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém sabia que ele estava fazendo isso, nem mesmo o seu editor, e ele faz uma pergunta, leva uma pergunta, então, para Paris, para que ela fosse respondida pelos espíritos lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos, o primeiro centro espírita que existiu. E lá, quando ele faz a pergunta da importância da obra que ele estava escrevendo, e ninguém sabia que ele estava escrevendo, os espíritos trazem a importância fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo para a humanidade, tanto a nível individual das pessoas, como também para as nações e para a coletividade. E alertou a Allan Kardec que as reações seriam muito maiores do que as que aconteceram com o livro dos espíritos, porque agora ele estaria falando justamente sobre o evangelho, sobre a questão religiosa. Evidentemente que aconteceram pressões com o livro dos espíritos, mas com relação ao evangelho seriam muito maiores. E que ele se preparasse que realmente essas pressões vieram a acontecer. E a importância do evangelho segundo o Espiritismo foi bastante determinante. Ficamos a refletir, né, por que Kardec já começou a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. E isso nós comentamos que ninguém sabia. Aliás, Allan Kardec queria dar
um título diferente, não mais Evangelho segundo o Espiritismo. A ideia de Kardec era a imitação do Evangelho. O seu editor e outros falaram, olha, esse título não está bom, e realmente, na minha visão, não seria bom falar sobre a imitação do Evangelho. Na verdade, a Kardec está interpretando o Evangelho segundo a doutrina espírita, o que é diferente da imitação. Mas, só para que nós pudéssemos fazer uma reflexão da onde Kardec tirou essa ideia que começou a escrever, evidentemente foi influenciado pelos bons espíritos, basta nós começarmos a pegar algumas perguntas que foram formuladas na parte terceira das leis morais ou a lei natural do Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 614, o Allan Kardec pergunta aos espíritos o que é uma lei natural. A lei natural já vinha sendo debatida pela filosofia, por Aristóteles, por Santo Agostinho, por São Tomás de Aquino, no século XIII, ele falou sobre a lei natural, e existia um debate no século XIX sobre isso, e Kardec perguntou, o que é a lei natural? E os espíritos responderam, a lei natural é a lei de Deus. E aí, na pergunta 621, Kardec pergunta, e onde está escrita essa lei natural? E os espíritos responderam na consciência dos homens. Dos homens. Evidentemente, Kardec perguntou, mas se ela está escrita na consciência dos homens, por que é necessário escrever a lei em algum outro lugar? E aí os espíritos responderam que porque os homens esqueceram, desconsideraram. Então é importante ter um escrito, um texto, um livro sobre a lei natural. E aí, na pergunta 625, vejam a sequência, Allan Kardec pergunta, e qual é o modelo? Quem é que praticou essa lei natural? Que é a lei de Deus. Quando nós nos afastamos da lei de Deus, nós nos tornamos criaturas infelizes, surgem todos os problemas que podemos ter. A lei natural. Jesus. E aí, na pergunta 627, ele afirma o seguinte, bem, se Jesus trouxe todas as lições, trouxe a lei natural, qual é, então, a importância da visão dos espíritos que está sendo trazida agora? Guilherme? Oi, estou terminando. Nossa, está muito bom, viu? Umas 5 minutinhos ainda. Tá bom, tá bom. É mais ou menos isso mesmo, estou acabando. E a ideia, então, na pergunta 627, ele pergunta, se Jesus trouxe a lei natural, a lei de Deus, qual é o contributo da visão dos espíritos? E aí esses espíritos superiores, o espírito de verdade, afirmam, não, Jesus falou por parábolas, de forma simbólica, e os espíritos vêm justamente esclarecer, explicar definitivamente esse simbolismo, toda essa linguagem metafórica através de parábolas. Foi essa a razão. E aí Kardec falou, realmente eu tenho que fazer uma interpretação. A partir dessa resposta, que eu acho que foi até a resposta que deve ter dado o startup para Kardec, eu preciso fazer uma interpretação dessa lei natural, lei de Deus, trazida por Jesus no Evangelho, à luz na visão da doutrina espírita. Sabemos que o Evangelho temos 28 capítulos, evidentemente não tem uma ordem cronológica, Kardec não se preocupou com isso, ele procurou ter uma metodologia, um encadeamento dos assuntos, evidentemente no capítulos de 1 a 4 ele procurou trazer as bases para toda essa interpretação dos espíritos. No capítulos de 5 a 10, onde ele nos fala das bem-aventuranças, lembramos que na pergunta 170 do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade respondeu para Kardec que o espírito, após as reencarnações, se torna bem-aventurado. Então, ele quis saber e colocou ali as bem-aventuranças. De 10, até estou lendo aqui, de 10 a 17, aliás, de 5 a 10 as bem-aventuranças, de 11 a 17
ele explica como nós conseguimos alcançar essas bem-aventuranças, que foram referenciadas pelos Espíritos na pergunta 170. E de 18 a 26 são aquelas orientações que ele traz para a coletividade, ligando com aquela mensagem que ele recebeu em 1863, que o Evangelho seria importante para cada um de nós pessoalmente, mas também para as coletividades. Então, as lições de 18 a 26 estão muito relacionadas a essa melhoria dessa coletividade. Então, essa é a estrutura, uma visão que estamos trazendo, existem outras visões sobre estrutura, existem livros que abordam isso, mas essa é a estrutura que eu tenho assim mais, aprecio mais, acho é, mais coerente, então estou trazendo aqui para vocês para reflexão. E nós estamos fazendo, então, 157 anos dessa obra maravilhosa que nos sustenta, e estamos aqui hoje homenageando Allan Kardec, porque realmente foi um trabalho hercúleo. Nós estávamos falando que Jesus é reconhecido porque ele conseguiu trazer o Evangelho em 3 anos. A mesma reverência, evidentemente, proporcionalmente, devemos a Kardec, porque ele desconhecia totalmente essa questão espiritual e, a partir dos raps, ele codificou uma doutrina sem igual em torno de 15 e 16 anos. É algo impressionante. Então, eram essas reflexões que eu tinha a trazer para vocês. Espero que vocês fiquem com aquelas 2 trilogias que eu procurei destacar ao início. A primeira, que é aquela que devemos ser gratos, devemos estar em oração e também devemos ser alegres. E aquela outra teologia que Paulo nos ensina que devemos ter esperança, alegres nessa esperança, termos paciência na tribulação que todos nós estamos vivendo, e que também perseveremos em oração. Então, eram essas reflexões, muita paz. Desculpe ter avançado um pouquinho aí no tempo, e muita alegria para todos, né?